Mais um Natcast no ar e hoje vamos fazer uma parte 2 dos padrões comportamentais. Como teve muito pedido para a gente continuar falando sobre o perfil do narcisista, hoje estou aqui com a Márcia novamente. De novo, muito Márcia, obrigada pelo gratidão. convite. Várias pessoas, fizeram. Tivemos muita gente, muitas questões, as pessoas mandando perguntas. Fale um pouco mais sobre os pais narcisistas, né? Como que é o narcisista também dentro do trabalho. E a pedido de vocês, estamos aqui novamente com esse assunto, né, Márcia? Para tirar dúvidas, esclarecer mais, para que vocês aprendam, como lidar com os narcisistas, Sim. como evitar um narcisista e como se curar depois de um narcisista, porque precisa, né? Precisa, né? Márcia, já que no outro, né, a gente entrou mais na questão do narcisista em relação a um relacionamento, tanto na parte da questão da mulher narcisista e do homem narcisista, e teve muita pergunta das questões relacionadas aos pais, né? Nath, meu pai ou minha mãe, ele é um narcisista, eu vi alguns padrões, porque tem as duas questões que você Sim. falou. Tem o perfil do narcisista e tem a pessoa que já vai ali o padrão, né? Isso. Então, assim, as pessoas me perguntaram como que faz para identificar se o pai é narcisista, se a mãe é. Olha, eu analisei, eu acho que meu pai é. Se meu pai ele é ou se a minha mãe é uma questão narcisista, um padrão, um perfil, eu posso ser uma pessoa narcisista? Essa, assim, foi uma grande questão que o pessoal perguntou, porque é um gênese, né? Filho, você é igual ao meu pai ou você é igual à minha mãe? Como que eu faço aí para identificar isso? Então vamos lá. A questão de ser filho de narcisista é muito difícil. Eu acho que de todos os comportamentos é o mais difícil, porque você não consegue sair do lugar do filho. Você é seu pai. Sim. É sua mãe. E entre pai e mãe, ser filho de mãe narcisista ainda é pior ainda. Porque qual a ideia que nós temos sobre uma mãe? Mãe é perfeita, mãe Sim. é amor, mãe cuida, mãe protege. Só que a mãe narcisista não age assim. É tudo para ela. O que as pessoas não conseguem, de repente, acreditar é que o narcisista só pensa nele. Então, ele é uma mãe que ela não dá atenção, ela não pega o filho no colo, ela não dá carinho, ela não dá afeto. Tem mães que não perguntam assim na fase escolar como é que o filho está. Aí o que acontece com o filho de uma narcisista? Ele quer ser sempre melhor. Para quê? Para chamar a atenção da mãe. Então ele acaba sendo aquela criança especial na escola, ele é dedicado. Ou às vezes pode ser a criança que dá trabalho na escola? Então, geralmente o filho de narcisista, no começo, ele é bonzinho. Sim. É quando ele se revolta com a situação lá na adolescência, assim, que ele pode ficar revoltado. Mas geralmente o filho de narcisista, ele é muito carente. Então ele quer chamar atenção, ele é bonzinho, ele ajuda muito em casa. E ele está sempre esperando esse afeto. Sim. Esse carinho que não vem. Então as mães narcisistas criticam muito os filhos dentro de casa. Então, por exemplo, você é burra. Nossa, você não faz nada direito. Você não faz isso, você não faz aquilo. Dentro de casa. E quando sai, ela arruma o filho ou a filha bem bonitinho, bem príncipe ou princesa. Por quê? Porque é meu filho. Então, lá fora ela como fala... Como se fosse um troféu. É um troféu, né? Então ela fala, olha como meu filho é lindo, ele é muito educado, viu? Ele vai muito bem na escola. Essa menina, ela já faz balé, ela já toca piano, ela canta. Sabia que assim pequeno, eu acho que ela vai ser uma excelente atriz? E aí ela fica falando assim, e a criança se mostra, fala, será que ela vai me reconhecer dessa vez? Ela tá me elogiando. Só que é só na frente dos outros, é para mostrar o que ela está tendo, o que ela está fazendo. Então, ela é uma boa mãe quando ela faz isso com o filho. Desculpa. Só que dentro de casa ela não faz, ela não dá carinho, ela não dá atenção. Dependendo do grau de narcisismo, por exemplo, ela dá só o essencial para a criança. Dá a comida, das coisas... básico, o né? básico. Tem casos que o pai é mais dedicado
a criança mais preocupado do que a própria mãe. E aí o que acontece? Essa criança cresce totalmente dependente, totalmente descrente, com a autoestima lá embaixo. Porque imagina, se minha mãe não me ama, quem vai me amar? E o vínculo maior que tanto a mulher como o homem do filho é a mãe. É a mãe. Né? E, Ô, Márcia, aí agora eu fico pensando, né? Você falou assim, que a mãe não dá afeto. Então, isso é uma das primeiras qualidades que a gente pode analisar se a mãe é narcisista. Uma mãe que não dá afeto, que não dá... Porque a mulher, ela já vem disso, do afeto, do amor, do carinho, do cuidado, né? De zelar. O pai já é mais a questão de direcionar o filho, né? E prover. Então, isso é uma qualidade, tipo assim... Não qualidade, uma característica que a gente pode analisar que a mãe é uma narcisista. Então, assim, mesmo em casa, ela se preocupa mais com ela, entendeu? Não com o lar, com o filho, com o esposo. É tudo para ela. Legal. Então, se ela precisa de vou dar um exemplo, um micro-ondas, vou dar um exemplo básico, uma air fry. Então, aquela air fry é para ela. É porque ela quer as coisas. Ela não fala assim, olha, que é para poder fazer uma batata frita para o meu filho. Não, eu preciso de um air fry. É para mim, porque eu gosto, porque minhas amigas têm, eu preciso ter uma. Porque todo mundo tem, eu preciso ter. Eu quero a melhor, eu quero a mais cara. É para o benefício dela, não é o benefício que a air fry vai trazer para a família. Entendeu? É porque ela pensa nela sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre. Então, eu acho que os filhos de mães narcisistas são os que mais sofrem. De todos, entre filhos, relacionamentos conjugais e no trabalho, o filho de mãe narcisista é o que mais sofre, porque ele passa a vida esperando esse carinho, esse afeto da mãe. E aí, o que a mãe faz? A mãe narcisista cobra, né? Então, ela fica assim, não, mas eu te criei, eu cuidei de você, agora você tem que cuidar de mim. E ela fica cobrando o tempo todo que os filhos atendam às necessidades dela, pessoais dela. E ela cobra e joga na cara mesmo. Ah, porque você tem que fazer isso para mim, porque eu te criei, porque eu te dei comida, eu te dei colo, eu fiz isso. Ela cobra muito. E sempre subestimando o filho. Porque você não serve, né? Você não faz as coisas direito, porque você é burro, você é incompetente. Ela sempre diminui, sempre, sempre, sempre. E é muito difícil ser filho de mãe narcisista. Então, assim, como você reconhece uma mãe narcisista? Ela pensa muito nela, sempre, tudo sempre é para ela. Lugar, né? Ela vem em primeiro lugar e ela quer que todos façam a vontade dela, como se ela fosse uma rainha, e ela está sempre certa. Sempre certo. E o narcisista, que ele faz? Ele pega o erro dele e joga a culpa em você. Tudo que acontece é culpa do outro, nunca é culpa dele, né? E ele faz questão de deixar claro. E sempre ele faz isso, não é para resolver, é para acusar. Então, olha, se vamos supor que tenha um programa da família para ir para a praia, alguma coisa assim, um sítio, né? Se acontecer qualquer coisa, ela culpa todo mundo, menos ela. Não, porque não fomos por sua culpa. Ah, porque você não passou de ano, porque você tirou nota baixa, você ficou resfriado e agora nós não vamos. Ela não consegue falar assim, olha, nós não vamos porque meu filho está resfriado e ele não pode ficar doente. Não, ela culpa. Fala, olha, nós não estamos indo por sua culpa, porque você ficou doente. Entendeu? Então, assim, é bem, bem difícil. Bem difícil. Mas é fácil de você conseguir fazer essa análise, né? Igual você falou. Quando você já começa a entender, você começa a se perguntar e analisar os seus pais, né? Exato, mas isso é só depois na adolescência, né? Porque a criança não tem como distinguir o que é certo, o que é errado. E, tipo, fala, minha mãe, né? Exatamente. Meu pai. Eles não vão fazer, tipo, um exemplo. Meu pai não vai bater em mim. Meu pai não vai fazer algo mal comigo. Ou minha mãe, né? Então, a criança, ela
tem aquela inocência que é da criança, né? Exato, e sempre está esperando o melhor de quem? Da mãe, do pai. Aí quando a criança, até vamos supor 11 anos, ela sofre em casa, ela sofre sozinha, né? Ela não tem comparações. Aí quando ela fica mais velha, ela começa a ver como os pais tratam as outras crianças, o amiguinho, a amiguinha, né? Porque começa a ir na casa. E aí que ela começa a perceber, nossa, minha mãe é muito diferente disso. E como a mãe está sempre culpando, ela fala, o problema sou eu. Eu sou o problema, não é minha mãe. Então vamos supor, tem um aniversário. Sim. Desculpa. Chega lá, ela percebe assim, nossa, a mãe é carinhosa, a mãe serve, a mãe cuida, dá carinho. E ela fala, eu não recebo isso, né? É diferente da minha casa, o que eu estou vendo aqui. Ela começa a frequentar a casa do amiguinho, né? Ela fala, nossa, como é diferente. Ela cuida, a mãe do meu amiguinho cuida dele, a minha mãe não cuida de mim. Aí, quando ela chega em casa, que ela pode até tentar expressar alguma coisa, nossa, mãe, a mãe do Pedrinho pôs ele no colo para dormir, foi lá, cobriu, deu um beijo, né? E você pode fazer isso para mim? Ela, claro que não. Você é desobediente? Olha o que você fez. Você não fez tal coisa. Entendeu? Então, ela Sim. sempre menospreza. E aí, quando a pessoa fica lá na adolescência, e que ela começa a ficar, tipo, revoltada, né? Que ela fala assim, eu sou o problema. Eu sou o problema. Essa é a questão de quem convive com o narcisista. Culpa e medo. Se sente culpado, O tem tempo medo, todo. acha que, tipo, todo mundo vai tratar igual, né? Exatamente. Ô, Márcia, e o pai? Qual o maior índice, assim, você como profissional? O maior índice hoje De procura? é maior de mães narcisistas ou de pais narcisistas? Pai, o homem. Como que a gente consegue analisar que o meu pai é uma pessoa narcisista? É da mesma forma. É igual. Exatamente. O tratamento é a mesma egoísta, coisa. só pensa nele, ele não valoriza ninguém, ele sempre critica o outro, é sempre a vontade dele primeiro. Como se fosse um rei, a mesma É a coisa. mesma coisa. Não tem Esse nada padrão diferente, não muda. Mas se você for com relação, quem procura mais ajuda primeiro é filho de mãe narcisista. O filho que procura ajuda. Os filhos de mães narcisista e depois de pai narcisista. Assim, se for para Pôr na comparar balança. qual que vem primeiro, mas Sim. vem de pai também. Só que eu acho que o de mãe é muito marcante. É muito difícil. Você fala assim, e tem mais uma coisa, gente, que é horrível. A mãe narcisista escolhe um filho para ser o bonzinho e o outro para ser... Porque assim, comparar. Quando é um filho só, não tem aquela questão de comparação. Exato. Agora, quem já tem irmãos, eu tenho irmãos, né? Irmãos por parte de pai, por parte de mãe, e eu sou a caçula. Só que assim, por parte da minha família, nunca teve essa questão de um filho. Às vezes eu sinto, sentia em algumas questões com a minha irmã, né? Por ela, assim, às vezes fazer o que o meu pai queria. Ah, eu quero que minha filha seja veterinária. Nada contra a minha irmã, ela foi escolha dela, ela quis que o pai quis fazer o que o pai queria. Só que eu não quis, eu quis fazer algo que eu queria. Porque eu falei assim, o meu sonho é esse, eu não vou fazer o sonho do meu pai. Mas a gente vê que muitas famílias têm essa questão de comparação. Ah, porque o filho tal é comportado e eu já era a pessoa... mais levada. A mais bagunceira, sempre fui. A mais, assim, tipo, de perguntar o porquê. Ah, mas por quê? Ah, a criança não pode... Por quê? Por quê? E isso irrita um pouco, às vezes, os mais pais, curiosa, né? Mais curiosa. Como que é essa relação? Porque tem, né? Daí... Um filho fica assim, o meu irmão pro meu pai ou pra minha mãe é sempre a pessoa boa, né? Que faz tudo e eu parece que nunca sou bom em nada. Então, mas a questão do narcisista, do pai e da mãe narcisista, é que é assim, se forem 2 filhos, ele escolhe um para ser o bonzinho. Sim. A mãe, ela escolhe um dos 2. Geralmente, ela escolhe o menino. Então, o menino é o queridinho dentro de casa. Ela fica comparando a menina com o menino, ou os 2 irmãos,
ou duas irmãs. É porque sua irmã é mais bonita que você, ela é mais inteligente que você não faz nada direito. Ela compara os dois, entendeu? Sim. Dentro de casa. Fora sempre eles são ótimos e perfeitos. Mas dentro de casa. Então, se você tiver o azar de, além de ser filho de narcisista, ainda você ser o excluído, é Nossa. poço. É poço. Porque a pessoa cresce com a autoestima lá embaixo. Ela não se sente digna de ser amada. Ela não consegue, na carreira, progredir, crescer. Porque ela fala, eu não sou capaz. Ela escutou isso o tempo todo. Você não é capaz, você não consegue. E Então, aquilo fica gravado, né, no nosso fica inconsciente. gravado. E aí a pessoa não consegue progredir na vida. Aí, olha só o que acontece. Como essas pessoas têm a autoestima muito baixa, o que ela procura? Um outro narcisista. Porque atrai. Sim. Então, porque as pessoas falam assim, nossa, filho de narcisista ou é narcisista ou acaba com outro narcisista por causa disso. O narcisista, imagine o filho. Então, vamos por dois filhos. Um filho, o queridinho da mamãe. Só entre aspas, né? Aham. Ela compara um com o outro, mas fora, os dois são bonzinhos. E dentro, não é que esse que é bonzinho, ele é perfeito. Ele tem defeitos, ele só é melhor que a irmã. Os dois acabam sendo diminuídos. Aí, essa que foi a que mais sofreu, ela pode criar esse padrão como defesa, né? Então ela fala, eu tô sofrendo aqui, então ela põe como se fosse uma armadura e uma casca e ela se transforma noutra narcisista. Que aí você perguntou, como é que surge o filho de um narcisista? Sim. Ele sente tanta dor, igual a mãe sente ou o pai, que é uma defesa. O narcisista, ele é extremamente frágil. Ele é infeliz. Ele não sente prazer nem alegria. Então, ele não quer que ninguém tenha perto dele. Então, todo mundo que ele percebe que tem, ele vai lá e tira. É como se ele quisesse a sua alegria. Ele não tem. Aí ele fala, olha, ela é feliz. Eu vou me A aproximar. energia, né? Eu vou me aproximar. Aí ele se aproxima de você. E aí ele vai vendo todas as coisas que te trazem alegria. Aí ele pensa, se eu pegar para mim, será que eu vou ficar feliz? Então eu quero tirar da Nath. Aí ele vai tirar de você para trazer para ele. Só que ele não tem fundo. Ele não tem fundo. Então ele vai tirando de você e aquilo não satisfaz, não traz alegria para ele. E você continua feliz. Então ele pensa, enquanto ela tiver alegria, eu vou estar infeliz. Então se ela for mais infeliz que eu me sinto feliz. É exatamente isso. Vou repetir. Ele não tem alegria. Ele não sente prazer. Porque ele está muito ferido. Aí ele olha para você. Aí fala, olha como ela é feliz, eu quero essa felicidade dela para mim. Ele se aproxima. Aí ele vai tirando sua felicidade, tirando para ele. Só que ele não tem fundo. Então é como se dois poços. Você é um poço de água limpa, translúcida, fresca. E eu sou um poço sem fundo. Sem Sim. nada. Então eu vou lá, vou tirando sua água e jogando em mim. Só que não me enche, porque eu não tenho fundo. Tanta tristeza, tanta dor. E aí eu vou tirando de você. Porque aí quando você estiver infeliz, aí eu tô feliz. Porque eu falo, não, eu não posso conviver com uma pessoa feliz ao meu lado. Então é muito melhor eu ter você triste do que feliz perto de mim. Então ele não para. Ele não para. Então assim, por isso a tendência de filhos de narcisistas terem, não são todos. E também, o que acontece? Hoje em dia, gente, tem muita informação. Nós temos acesso a podcast como o nosso, Sim. no YouTube, no Instagram. Então, as pessoas vão se percebendo. Então, tem muita ajuda hoje em dia. Antigamente não tinha. Quem que ia para terapia? Era até. É ainda até um Ainda tabu, é um né? tabu. Então, imagine há anos atrás. Então, você convivia com o narcisista, se tornava ficava no fundo do poço, se casa com outro parecido e
continua. Hoje não. Com tantas informações, a pessoa percebe que nem no nosso caso, tantas perguntas que vieram, não, mas fala do pai, fala da mãe, Sim. fala no trabalho, porque eu acho que meu chefe é narcisista. Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo as coisas, tendo informações. É o conhecimento, É o né? conhecimento que transforma, né? Ô, Márcia, e você, como profissional, você acha que esse narcisismo da mãe, ele é inconsciente? Que a pessoa ela não tem noção do que ele tá fazendo? Ou você acha que a pessoa que é narcisista, ela sabe literalmente o que ela tá fazendo? Ela sabe. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que o outro está sofrendo. Ela sabe que ela está humilhando. Ela Sério? sabe. Ai, meu Deus. Só que Gente, ela é. não sabe ser de outro jeito. Sim. Esse é o modus operandi dela. Então, Sim. ela sabe e isso dá, inclusive, prazer para ela. Porque, tipo assim, é mais ou menos assim, eu não vou sofrer sozinha. Tem até uma música, né, assim, todo mundo vai sofrer também. Então, Marília Mendonça. Marília Mendonça. Então, o narcisista é assim, ele fala, eu sinto tanta dor que eu não suporto. E todo mundo vai sofrer também. Então, e ele fica ali, olha. Ele pega o alfinetinho dele e fica. Aí a Então pessoa... ele não é inconsciente, ele Não sabe é o que tá fazendo. inconsciente. Não Então a é. pessoa ela realmente não quer mudar. Ela sente ali prazer em fazer aquilo, ou você acha que uma pessoa que faz isso, uma hora ela pode, tipo, cair a ficha, meu, não quero mais ser assim. Existe, acontece isso. O narcisista maldoso que a gente fala, não. Ele é perfeito. Por que ele mudaria se o problema está no outro? Caramba. É exatamente assim que ele pensa. Eu sou perfeito, eu não tenho problema, eu não causo problema. O problema é o outro. Então, quem tem que mudar é o outro. Quem precisa de ajuda é o outro. Quem é ruim? O outro. Nunca sou eu. E como que eu vou encontrar ajuda se eu não estou procurando? Não encontra, né? Então, o narcisista, infelizmente, como eu sempre falo, as pessoas que eu atendo, Sim. que são filhos de pais ou mãe narcisista, você precisa manter distância. Essa é a verdade, e é difícil. O que acontece? Acho que é mais difícil pra... é difícil pra pessoa que Sim. passa por isso, porque, tipo, minha mãe, meu pai, meu relacionamento, meu trabalho, como eu vou manter distância, né? Da mãe É e do difícil pai. de acreditar que o outro não pode mudar. Exato. Entende? E isso, às vezes, o que acontece muito com o filho de narcisista é isso. Ele não desiste, ele passa a vida toda tentando agradar aquela mãe. Tentando agradar o pai. A vida toda. Eles não têm relacionamentos saudáveis, porque ou ele encontra um narcisista, ou ele acaba tendo a mesma ação com a outra pessoa, mesmo ele não sendo esse narcisista, ele tem o padrão narcisista que eu falei. Sim. Que ele cria dependência emocional de outra pessoa com ele, para ele exigir. Então, ele apanha aqui da mãe ou do pai e vai e machuca o outro. É diferente o peso e a medida, não é igual. Mas é bem parecido. Então, ele não consegue ter relações saudáveis. Enquanto ele não voltar, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sozinho não consegue. E mesmo com ajuda é difícil. É difícil. É demorado, mas é possível. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ele precisa entender que ele não pode abandonar os pais. Se o pai for um idoso e precisar de atenção, ele precisa ajudar nisso, financeiramente, com alimentação, com medicação. Mas ele não pode conviver com o pai ou a mãe. Por quê? Porque é doentio. Então, quando ele faz o tratamento, ele aprende isso. A gente mostra esse caminho. Seu pai e sua mãe, você ama. Olha só como é que é a cabeça de um filho de narcisista. Eu amo minha mãe, mas eu tenho raiva do que ela faz. E isso traz culpa. Porque ama, mãe ama, é mãe. Odeia o que ela faz. E isso gera o quê? Culpa. Então a pessoa fica nesse sentimento: amor, raiva, culpa. Amor, raiva, culpa. Então ela fica nesse ciclo. Ô, Márcia, você já atendeu algum narcisista? Não, amor, eles não vão até nós. Meu Deus! Nunca! A gente atende filho,
esposa, marido de narcisista. Tem muita mulher narcisista, viu? Muita. Tem homem que até apanha, gente. Elas arremessam coisas, elas batem, vai pra cima, arranha. Filho, funcionário, quem já... Muito burnout convive com narcisista. A pessoa não percebe, porque ela faz, o narcisista acha pouco, ela faz, nós vamos falar disso depois do intervalo, como são as relações no trabalho com o narcisista. Então, essa relação do filho, né, com a mãe, esse ciclo precisa ser quebrado, então ele tem que entender, minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, não vou mudá-lo. O que é que ele tem? O que ele já me entregou? Ele me deu escola, eu tive um bom lar ou não, não importa. Você tem que pegar aquilo que você consegue trazer para o coração e falar, é com isso que eu vou seguir em frente. Porque se você ficar esperando, é mais ou menos assim, olha, aqui cabem 300 ml de água. O narcisista vai te dar 10. Esse tanto você não vai ficar esperando dele, porque não vai chegar. Não vai chegar. Então você tem que seguir com o tanto que você tem para a vida. E você se completar, você levantar a sua autoestima, você ver as suas qualidades, você se valorizar, para você ter força para a vida. Porque mudá-los não consegue. Não vai. Não vai. Não, a gente não atende narcisista. Até hoje também, eu até hoje não vi um narcisista mudar. Não vi. Eu não vi. Ô, Márcia, e hoje, pelo seu ponto de vista, né, a gente vê que as mulheres, elas procuram mais ajuda, mas assim, os homens também, né, alguns estão procurando. Você acredita que existe mais mulheres ou mais homens narcisistas? Essa pergunta é difícil porque eu não tenho estatística. Sim. Né? Eu não tenho estatística. Mas as pessoas que te procuram para fazer o tratamento com você, mulheres, que vive, as mulheres. você acha que as mulheres são mais narcisistas? Procuram ajuda. As mulheres mais procuram, então os homens são mais narcisistas. Então, é que assim, se for relacionamento, sim, no relacionamento, a mulher procura, a mulher que conviveu com um homem narcisista procura ajuda. Porque a mulher procura mais. Quando é o homem, então eu já atendi homem que saiu de um relacionamento com uma mulher narcisista. É menos. Agora, quando é filho, não. Entendeu? Agora eu estou vendo muitos homens chegarem. Eu, por exemplo, atendo muito homem, muito Sim. mesmo. A minha média de atendimento masculino é muito alta. Não sei assim se eu passo essa segurança, Sim. se também eu sou discreta, deixa eu fazer meu pitch. Eu sou discreta, eu não falo nada sobre os atendimentos com os homens, é bem reservado, porque eu sei que isso é importante, mas agora está tendo procura. Então, quando o homem chega, ele está chegando num percentual de 30% para a mulher, ex-mulher, e 70% para a mãe. Caramba. Então, um homem que teve um convívio com uma mulher narcisista, ele fica doente também e ele está procurando ajuda, 30%. Agora, o filho de pai e mãe narcisista já está chegando mais, porque a informação é tudo. Então, a informação que tem hoje faz com que os homens percebam, eu sou filho de um narcisista. Porque vê, né? Sim. Assiste. Então ele fala, eu preciso de ajuda. Porque esse homem, ele não consegue ter um relacionamento saudável. Ou às vezes até a pessoa começa a se questionar, né? Sim. Ou por que o meu relacionamento é assim? Ou por que o relacionamento com a minha mãe é assim? Por que os meus pais me tratam assim? Isso. Porque durante muito tempo, às vezes eu ficava me perguntando por que às vezes eu tava em relacionamentos assim? Ou porque meu pai às vezes me tratava diferente, né? Que foi aquela questão. Sim, de comparação. Então você buscar o conhecimento. Só que você vê que é um padrão, né? Sim. Você acredita que pode acontecer de os pais não serem narcisistas, mas os avós serem narcisistas e o filho lá ser narcisista? Pode ocorrer isso ou não? Então, se ele for criado pelos avós. Porque é a criação, né? Tá. Outra coisa que você falou também que eu achei bem interessante, que é assim, muitas vezes a pessoa chega até mim, ela não chega assim,
meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, meu Não, porque a relacionamento gente nem não. consegue acreditar que a pessoa Não, e a né? pessoa não sabe, ela só fala assim, olha, meu relacionamento não tá bom, Sim, isso e isso. Aí eu vou perguntando, eu falo, a pessoa faz isso, e a pessoa vai contando, aí eu falo, eu começo assim, eu acho que é narcisista. É distúrbio? Eu acho, mas vamos sim, ver. Aí nós vamos fazendo testes, né? Porque tem um protocolo que a gente segue. Não é assim, você chega para mim e fala assim, ai, meu relacionamento, isso, eu já falo, bato o carimbo, narcisista. Não. sim. Então tem um protocolo que a gente vai seguindo. Aí eu falo, olha, experimenta fazer isso. E se você fizer aquilo? Aí a pessoa vai fazendo os testes. E o retorno dos testes é que aí a gente comprova. Fala, então, olha, tá vendo? Essa resposta que a pessoa te deu é desse padrão, esse outro comportamento, esse outro. E aí, no final, a gente faz o diagnóstico. Eu falo assim, então, você convive com um narcisista. E aí a própria pessoa já comprovou o que eu falei. Eu falo, experimenta fazer tal coisa, fala tal coisa, agir de tal forma. Aí a pessoa vai, testa, aí na outra semana ela volta, ai, não adiantou. Eu falo, não, vamos testar outra coisa. E aí a gente vai fazendo os testes para a pessoa ver, porque também tem os níveis, né? Nem todos são iguais. Sim. Mas aí depois que a pessoa fez os testes, né? E não é teste assim de preencher, né? Geralmente eu falo assim, olha, vamos experimentar tal coisa, experimenta fazer isso, fazer uma surpresa para o narcisista, para ver o que ele acha, entendeu? Então ele fala mal, ai, não, tá bom, mas não tá perfeito. Sabe? Então ele está sempre diminuindo a pessoa. Então, depois que tem esses resultados, aí eu mostro, eu falo assim: olha, você lembra aquilo que a gente fez? Não resolveu, né? Lembra aquela outro teste? Não resolveu, né? Lembra outro, sabe por quê? Porque ele tem esse padrão. Aí a pessoa chora. Não, mas ele vai mudar? Não. Nossa, minha mãe, não vai, não vai. Ele não muda. A pessoa demora Sim. para entender e aceitar que o outro não Eu é acho eu capaz de acho que mudar. É a pior a fase. pior fase é a aceitação, né? Aceitação que você pode estar num relacionamento com um narcisista, que você tem pais narcisistas ou até avós, como você falou, É. né? E daí eu acho que essa é a pior parte, tipo, de cair a ficha, a pessoa aceitar que o outro não vai mudar, que ele vai ser assim. E sabe que a outra parte muito difícil? Ele não me ama. É difícil. Porque, por exemplo, você constatar que seu pai não te ama como você espera e nem como as outras. Você não vai ser amado como as outras crianças são. É você saber que sua mãe nunca vai te dar o amor que você precisa, a atenção e o carinho. É difícil. Saber que não vai mudar e saber que você não vai ter aquilo. Imagine você querer muito uma coisa. Você quer, quer. E como a pessoa está perto. Desculpa, eu começo a falar que é mais ou menos assim. É como se sua mãe tivesse segurando uma bolacha, um chocolate que você quer. E você tá ali embaixo, assim, com a mão. Me dá, mãe, me dá. E aí a gente vira e fala assim: sabe esse chocolate que você quer? Ela não vai te dar nunca. Aí você fala: como assim? Não vai. Ela fica comendo os pedacinhos e olhando para você. E você, me dá um pedaço, mãe. Então, isso também é muito difícil. A pessoa aceitar que aquilo que ela quer tanto e que o outro poderia dar, não vai dar. É, e É daí você difícil. fala isso, me vem muito aqui, assim, porque todo ser humano, ele quer ser reconhecido, né? A gente quer ser reconhecido pelos pais, Amado. todo mundo se fala assim, eu não quero. Quer. Todo mundo quer ser reconhecido pelos pais, pelo parceiro, no trabalho, que daí depois do intervalo a gente vai entrar nesse assunto. Então, você ter uma noção, ter uma consciência e aceitar é É doloroso, é difícil. difícil. Eu acho que a parte mais difícil é você saber que você quer uma coisa que parece que está na mão do outro e ele não vai te dar. Aí você fala, Caramba. por que ele não vai dar? Porque ele não quer. Mas ele sabe que eu quero, sabe. E ele poderia dar, poderia. E ele não dá por quê? Porque ele não quer. Não tem nada que você vai fazer. Aí você pode espernear. Eu falo muito assim, eu falo, ó, você tá aí no chão de joelho esperando. Tem gente que fica doente para chamar atenção. Tem pessoas que engordam.
Tem várias coisas, a gente vai usando mecanismos para chamar a atenção do outro. Não vai adiantar. Saia daí. É isso que eu falo. Sai daí. Deixa ele com o chocolate dele, ele não vai te dar um pedaço, você vai procurar outro chocolate para você. Esse você não vai comer. Ô, Márcia, você falou uma coisa que me chama atenção aqui agora, né? Você falou que às vezes os filhos podem ter sido criados com os avós e os avós serem narcisistas. E quando um filho é criado por outra família? Às vezes a família sanguínea, ela pode não ser, mas a família que ela foi criada pode ser? Claro, é padrão, né? É um padrão de comportamento. Na nossa primeira... Gente, desculpa. No primeiro, eu falei sobre isso, que de 0 a 5 é modelagem. Então, se a criança, onde ela for criada, sempre tem a genética, né? Só que onde ela for criada, ela vai copiar aquele padrão. Se ela sai da família de origem e vai ser criada por outra família, ela vai aprender com aquela família. Sempre tem genética, mas padrão de comportamento é aprendido, é repetido. É por repetição. Né? E aí ela acaba sendo criada nesse padrão e ela aprende, né? Então, é muito importante isso. Não é que o narcisismo, esse padrão de comportamento é genético. Dizem que existem probabilidades, entendeu? De o narcisismo ser genético também. Sim. Então, entre 3 filhos de narcisista, um tem uma genética que pode ser mais propensa. Só que eu, como analista, né, que analiso o corpo, então, é claro, tem 2 traços que eles têm tudo para ter esse padrão. Porque são os traços que demonstram esse padrão no comportamento, na dependência emocional. Porque são os mais mandões, os mais controladores, mas isso é do traço. Então, se você tiver 3 filhos e um deles tiver esse traço alto, é claro que ele vai ter mais chance de repetir o padrão do pai, porque para ele já é muito mais fácil. É muito mais fácil uma pessoa que já tem esse padrão dar ordens do que para outro que não tem. Então, por isso que a genética explica. Assim, gente, não é científico, eu estou falando aqui, acho, tá? Sim. Agora, a minha opinião é que, dependendo dos traços, é claro que a pessoa tem muito mais chance do que outras, né? De ser controlador e regulador, rígido, controlador, do que um outro traço que é mais emocional, mais calminho, né? Então, Sim. tem a ver isso também. Márcia, a gente vai aqui para um rápido intervalo e já a gente volta para a gente continuar. Então tá bom. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim?
Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo. Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a NAT tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer a todos os patrocinadores do Natcast. Vamos voltar aqui pro nosso assunto, que eu tô cheia aqui, ó, de pergunta, porque a gente faz uma pergunta e já vem outra. Mas a gente tava falando um pouquinho da questão do filho, né, de criação. Vamos entrar mais um pouco a fundo nisso, porque a gente vê que às vezes tem muitas crianças que são criadas por outras famílias, né? Como que esse filho, né, esse narcisista, ele vê a família, realmente o pai e a mãe, mesmo sendo criado por outra família? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, uma menina, ela tem o pai, a mãe dela, e eles têm algumas dificuldades, eles têm irmãos. E, às vezes, vamos supor que ela trabalhe para uma família muito abastada e rica. E aí, a pessoa, às vezes, não tem filho, ou então tem condições e quer ajudar. Então a mãe, para ajudar a filha, fala: filha, eu vou deixar você ser criada por essa família. Nessa família, a menina se sente manipulada, tem algum narcisista lá, porque é modelagem, gente, né? É modelagem. Você repete o que você está vendo acontecer. Aí o que acontece? Mesmo essa menina tendo tudo, que o dinheiro pode comprar, né? Mas coisas materiais, ela se sente abandonada pelos pais. Ela fala: eles não me quiseram, eles não me amam. Por que eles não me amam? Porque eu não sou boa. Porque se eu fosse, eles teriam ficado comigo. Inclusive, se tiver mais de um irmão, mais de um filho, e os pais darem nossa, imagine ele falar assim: meus pais preferiram meu irmão. Por que deram a mim e não meu irmão? Porque eu não sou digna de amor. A outra família pode dar, inclusive, afeto, mas para ela não é importante. É o dos pais que é importante. Então, essa criança, ela pode criar esse padrão de narcisista, porque ela fala assim: eu estou sofrendo, eu vou sofrer calada, mas depois eu vou descontar. E ela se blinda pro amor, entendeu? Porque ela fala: dos meus pais eu não tenho, nenhum outro enche. Que volta para o mesmo pote do filho de narcisista, né? Ele não tem, gente, ele é oco. E ele não tem nada, como é que ele vai dar para os outros? Ele, pelo contrário, ele quer a felicidade do outro. Então, essa criança tem chance de ser narcisista, ela cresce com esse padrão narcisista, mesmo não sendo dos pais. Pode ser da família onde ela foi criada, né? Porque tem muita gente que adota criança não é porque quer e ama. É porque quer status, né? Eu sou bom, olha como eu sou generoso. É um padrão de narcisismo isso. Olha como eu sou bacana, olha como eu sou boa. Eu sou tão boa que eu adotei 3 crianças. Então, para a sociedade, nossa, para a igreja... Família perfeita, né? A família perfeita. Só que, às vezes, eles não amam as crianças como... realmente com afeto, com aquele carinho. Então tem como se fossem bonecos de estimação. E essa criança sente. Então, primeiro ela foi rejeitada do lar de origem. E depois chega aqui, ela é manipulada. Ela sente que ela é um bibelô daquela família. Que eles as têm para mostrar que são bacanas, que eles têm dinheiro, que ajudam outra pessoa. Então, a chance de virar um narcisista é muito grande.
Por causa disso, da ambiência, né? Da E daí, situação. essa criança, ela pode crescer com a questão de abandono, achando assim, abandono. Total. Ah, se eu for ter um relacionamento, vou ser abandonado. Tudo É o maior medo dela. É o maior abandono, medo, né? o abandono. Porque os pais já abandonaram. Todos nós temos um pouco desse sentimento de abandono. Sim, As pessoas que têm muito alto são as pessoas que sufocam no relacionamento, carentes demais. Porque assim, ela não se ama, ela quer que o outro ame e ela morre de medo de ser abandonada. Entendeu? sim. Então, ela não se ama, ela quer que o outro a ame. Por quê? Porque ela morre de medo de ser abandonada. Então, ela tá sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Nunca é o suficiente. Ela não se ama o suficiente. Mas isso é tema para outro podcast. Nossa, gente, olha, tem muita coisa. Ô, Márcia. E narcisista, não tem como discutir com essa pessoa, né? Imagina! Tanto a gente Nunca. falou da outro, né, passado, da questão do relacionamento, né? Isso. Que sempre estão ali, sempre eles são certos, eles não Sim. procuram ajuda. E daí, isso também serve para aquela questão dos Claro, pais. Sim, nunca. Os pais sempre estão certos. E como o narcisista tem esse padrão dele ser muito observador e saber todas as suas necessidades e fragilidades, eles são bons, eles são atores. Eles são bons. Fingem, Eles né? percebem tudo e eles vão, olha, ela tem medo disso, isso aqui é um trauma dela, ela se sente abandonada, rejeitada é a dor dela. Aí ele vai sondando, ou dele, né? Se for mulher, enfim, o padrão não muda por causa do sexo. O padrão é o mesmo. Homem ou mulher, pai ou mãe, não muda. Como ele sonda, você imagina o que uma mãe conhece um filho. Você imagina? Aí você vai lá enfrentar uma mãe narcisista, ela vai te pôr no... Você já está no limbo, né? Ela te põe mais embaixo ainda. Por quê? Porque ela sabe as armas certas para usar. Então, assim, o que eu costumo sugerir, eu não estou dizendo que vai funcionar, não. Que você não vai se machucar, não. Eu aconselho não ir medir forças com narcisista. É o que eu aconselho. Silêncio, né? Afastar. É difícil ouvir E quando isso. não consegue, você falou na questão dos pais, ou se afastar, né? Mas quando a pessoa ela não consegue se afastar do narcisista, às vezes ali mora com os pais, tem um casamento com o narcisista, tem filho, enfim. Como que lida com isso, Márcia, se a pessoa não consegue se afastar? Ela tem que se afastar. Olha só, então você tem seus pais. Quantos anos você tem? Vou dar um exemplo. Com 18 anos, você já é independente. Você pode sair da casa dos seus pais. Porque ficar lá só vai te adoecer. Só vai adoecer. Não vai melhorar. É isso que é difícil. Então, se você tem 18 mais, vai estudar em outra cidade. Se afasta. Não é para deixar de honrar. É como eu falo. Você tem que respeitar seus pais. Eles são seus pais. Mas não ficar esperando, que é o que acontece. As pessoas ficam esperando. Eu atendo pessoas com mais de 40 anos que estão esperando os pais melhorar. Não vai. Então, você precisa sair desse convívio ou se blindar, que é muito difícil, porque o outro sabe sua fraqueza. Como é que você se blinda contra alguém que sabe todas as suas armas? Então, você tem uma armadura de ferro, só que lá no calcanhar tem uma entrada. Aí você vai discutir com o narcisista, ele pega uma agulha, vai lá no seu calcanhar e faz assim, tuf, pronto. É lá que está descoberto, porque ele sabe. Então, não adianta você ir, não vai ganhar dele e vai se machucar. Então, eu não aconselho ninguém bater de frente com o narcisista. O que resolve, ajuda a pessoa ofendida, é falar, aprendi com você, que é o que eu falo. Tipo, o narcisista, às vezes, vamos supor que é seu pai. Aí você fez alguma coisa e ele fala, porque você é burra. Aí você olha para ele assim, puxei para você. E sai. Só para você não se sentir tão impotente. Ou então é porque você é egoísta. Adivinha com quem que eu aprendi? Mas filho de peixe, peixinho é. Mas tem que ser nesse tom de, às vezes, tom de ironia, de brincadeira e se afastar. Porque se ele vier, ele vem batendo legal. E o narcisista, ele não pode ser confrontado. Porque o que acontece? Se você confrontar ele e ele perceber que ele
foi atingido de alguma forma, ele se afasta e ele vai lá, ele pensa, Ele trama. bola aquele plano maravilhoso e quando ele volta com força e com prazer. É isso que é difícil também. As pessoas entenderem. O narcisista sente prazer em te ver sofrer. Como pode? Pode. Ele sente prazer. Nossa, ele não percebe que tá me machucando? Percebe. Será que ele não percebe que ele tá me ofendendo? Percebe. É porque a gente fica se perguntando, será que a pessoa, isso tá muito no inconsciente, que ela tá tão doente que ela não consegue perceber que ela tá fazendo mal pro outro? Ou será que... Porque daí fica na cabeça, né? De quem é filho, de quem tá no relacionamento e no trabalho. A gente fica pensando. Ou será que essa pessoa, ela faz isso e ela não consegue perceber que ela tá fazendo? Não, ela percebe e gosta. Porque lembra que ela tem tanta dor que ela quer que todo mundo tenha igual. Então, quanto mais você sofrer, mais ela se sente melhor. Então, por isso que o narcisista é como que se ele quisesse roubar a alegria do outro. Entendeu? Isso aconteceu comigo. Então, eu sempre fui muito simpática e alegre. Vou até fazer presta atenção, ó, tô abrindo primeira vez aqui no Natcast, viu, gente? Ó, o que aconteceu? Quando eu conheci meu ex-marido, eu estava feliz da vida, sorridente. E aí, sabe que ele virou pra mim? Ele falou assim, você é muito feliz. Muito feliz. Ele falou pra mim no primeiro dia que ele me conheceu. E muito simpática, brincalhona, sempre sorrindo. E aí, durante o nosso convívio, o que ele fez? Ele foi tirando a minha felicidade. Foi assim que ele me deixou totalmente infeliz. Então, o que eu gostava? Meus amigos, ele afastou. Aí depois, a minha família, ele afastou. Aí o meu trabalho, ele afastou. E depois o filho. Aí, olha o que o narcisista faz. Ele escolhe um dos dois. Aí ele escolheu um filho e começou a discriminar o outro. Caramba. Então ele foi tirando a minha alegria e eu fui minando, mas eu não percebia, porque sempre ele estava me acusando. Porque o problema é você, seus amigos, uns burros, esse pessoal não sabe de nada da vida, esse pessoal não faz isso, não faz aquilo, porque eu, a gente não percebe. Aí primeiro começou com os amigos, depois com a família. Aí tinha as reuniões de família, minha família é festeira, né? Antigamente, churrasco, festa, Natal. Ele ia, ficava lá e olha só, gente, ele é super solícito, hein? Ele vai para a cozinha, faz pratos, ele serve todo mundo, faz coquetéis, agrada todo mundo da sua família. Aí você fala assim, nossa, te elogia, te dá presente caro, tudo isso. Quando a gente entrava no carro, ele começava, nossa, você viu a roupa da sua irmã? Nossa, ela é brega. Não é isso, tá? Ele falava pior, então eu vou dar só exemplo. Aquele seu irmão não vai para frente. O outro, nossa, é um coitado, né? Um fracassado. Nossa, e seu cunhado? Cada dia ele bebe mais. Olha, e quem que fez aquele arroz? Horrível. E aí começa a falar tudo dele. Aquilo no carro já ia assim. Aí eu fui me afastando da família. Depois foi no meu trabalho. Ele foi para o meu trabalho. Começou a pôr defeito na minha sócia, nos meus clientes. Ai, porque esse pessoal, porque isso, porque aquilo. Aí eu fui tirando. Fechei a sociedade. Aí eu fiquei na mão dele. Entendeu? E por último ele escolheu um dos filhos para ser o preferido e o outro o preterido. E aí ele fica jogando tudo que acontece. Aí eu fui minando e o que eu perdi? A minha alegria. É como se ele quisesse a minha alegria para ele, para enchê-lo de alegria, entendeu? Ele busca isso. Só que não tem como, porque é a minha alegria. E aí eu fiquei sem, e aí que eu fiquei ruim mesmo. Porque eu não tinha nem para mim, e aí ele continuou. Entendeu? Então, é isso que o narcisista faz. Ele quer o que você tem de bom. E aí ele vai tirando, até você ficar na mão dele. Aí... Ô, Márcia, e como foi pra você sair disso tudo? Então, você sabe... Como foi assim, tipo... Primeiro, como caiu sua ficha? E como que você conseguiu sair e tá assim tão bem? Então, porque, gente, olha só essa mulher. Então, foi assim. Uma amiga minha falou pra mim. Ela falou pra mim um dia, ela falou assim, meu apelido é fofa, porque eu sou fofa. Aí ela falou assim, fofa, o que tá acontecendo com você?
Porque ela mora aqui em Alphaville, inclusive. Um beijo, viu? Loura, minha amiga maravilhosa. Um dia eu cheguei na casa dela, ela falou assim, o que tá acontecendo com você? Você tá triste, tá... Cadê seu brilho, sua luz? E eu sempre fui de conversar, né? Eu falei, eu não tô bem. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, é fulano, ele tá acabando com você. Gente, até minhas roupas, ele escolhia já a cor do meu esmalte, o corte do meu cabelo. Tudo só era bom se fosse do jeito dele, senão ele recriminava. Ele falava, esse cabelo seu tá horrível. Ele chegou aí no cabeleireiro, meu. Ele chegou a ir lá reclamar porque tinha cortado meu cabelo Chanel de bico, assim. Ele falou, por que você cortou o cabelo dela assim? Ele falou assim, porque a Márcia é minha cliente há 15 anos. E ela quis cortar o cabelo, eu cortei. É, porque esse corte de cabelo não é... Ele falou assim, eu cortei com uma Márcia, e ela saiu daqui linda, viu? Ele bateu a porta do salão do cabeleireiro e foi embora. Caramba. Olha quando chega o controle deles. E o que ele esperava? Que eu não fosse mais lá, porque ele vai te envergonhando. A gente se sente um lixo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente, a minha amiga me falou, e aí eu chamei meu irmão, porque eu não tinha forças. Sim. Aí eu chamei meu irmão e falei assim, mano, eu preciso de sua ajuda, porque eu quero me separar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Aí ele falou assim, não, vamos marcar, eu venho aqui e tal, vamos conversar. Gente, olha isso, esse podcast tem que bombar, porque é depoimento verídico. Se eu chorar, me perdoe. Aí, meu irmão foi. Aí ele sentou para conversar e meu irmão todo maravilhoso, sabe, assim, educado. Falou assim, então, acho melhor vocês se separarem, vocês estão discutindo muito, não tá bom, tá todo mundo triste aqui, não sei o que, não sei o que. Ele fez assim, separar da Márcia? Coitada, vai ficar sem nada. Porque olha aí, ela vai perder tudo. Meu irmão falou, não tem problema. Não tem problema. Ele falou assim, eu vou levar a pia da cozinha. Meu irmão falou, pode levar. Ele falou, eu vou levar os talheres, os pratos e os copos que eu comprei, as taças, meu irmão. Pode levar. Porque eu vou levar roupa de cama, não sei o que, meu irmão. Pode levar, não tem problema. Ela compra de novo. Não se preocupe. E ele assim, eu vou levar tal coisa, meu irmão. E eu quieta, gente, assim, ó. Ai, gente, com medo. Como que eu fiquei com medo dele? Não sei explicar. A gente vai ficando com medo, se sentindo impotente. Aí, conversou, e ele falou assim, eu vou levar tudo, ela vai ficar sem nada. Meu irmão falou, não tem problema. Aí ele levantou, saiu pisando duro e foi embora. E eu assim, ó, eu tremia. Aí eu falei, ai, mano, acho que vai dar certo. Ele falou, vai dar certo. Aí ele saiu. Aí depois ele voltou como se nada tivesse acontecido. Ainda pede pizza, viu, gente? Pede pizza, que você gosta. E aí eu falei, ai, Senhor Deus, será que ele não entendeu, tal? Aí passou, ele foi viajar. Aí o que eu fiz? Gente, eu embalei até abridor de garrafa, não ficou nada. Eu falei, eu tenho que embalar tudo para ele ir embora, eu vou fazer isso. Peguei eu e a moça que me ajudava em casa, comprei caixa, papel bolha, tudo para embalar, tudo bonitinho. Taça por taça, embalamos tudo, escrevi por fora. Eu gosto de organizar. Sim. Passou que uns 3 semanas, eu chego em casa, quem tá em casa é ele. Eu falei, não acredito, o que ele tá fazendo aqui? Meu Deus. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, Eles meu fazem Deus. isso, né, Márcia? E ainda me trouxe presente. Eu falei, ué, conversou, tá tudo certo, tá tudo embalado, e agora? E ele ficou como se nada tivesse acontecido. Aí eu cheguei para ele e falei assim, então, mas a gente não combinou que a gente ia se separar, tudo. Ele, você quer que eu vá para onde? É você que quer o divórcio? O que eu vou Nossa. fazer? Eu tenho que ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. Você que está querendo, inclusive, você que destrói a família. Porque é você que está pedindo. Por mim, não, por mim estava tudo bem. A culpada é você. Aí você desmonta de novo. Aí eu falei, não, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Aí eu falei, então tá bom. Quanto tempo você precisa? 15 dias. 15 dias tá bom. Aí eu fui para outro quarto e deixei ele no quarto com tudo arrumadinho. 15 dias passaram e foi viajar de novo. Aí eu troquei a fechadura da porta. Porque antes eu não tinha trocado. Eu tinha medo dele meter o pé na porta e arrombar. A gente fica com medo, viu? Muito medo. Aí o que aconteceu? Aí ele voltou, eu não estava em casa, meu filho abriu, todo mundo tinha medo dele. Meu filho abriu, quando eu chego em casa tá ele. Eu falei, você não vai ficar aqui.
você vai para um hotel, alguma coisa, porque o seu prazo... Isso já tinha passado 2 meses. Caramba. Tudo embalado. Vai, tipo, virando uma bola de neve, né? E aí, tentando algum jeito de ele ficar. trouxe presente de novo para mim. Presente bacana, viu? Não era coisa ruim, não. E não sei o quê. E ainda assim, ó, você não quer pensar melhor? Olha só, você vai ficar sem nada, hein? E eu, tá tudo bem. E olha o que você tá perdendo, viu? Você acha que você vai conseguir outro homem igual a mim? Não. Olhem, tem certeza? Você tem certeza? Ele ficou assim, tem certeza? Tem certeza. Porque olha como eu sou. Olha, sua família... Aí, como ele já afastou você de todo mundo, ele fala, seus amigos não ligam para você. A sua família não liga para você. Você não tem trabalho, você está sem trabalhar. Como é que você vai se manter? Gente, é um processo. Mas aí eu continuei indo até que eu falei para ele, não, você vai embora. E ele foi, só que as coisas todas ficaram. E eu falei, você, para onde eu mando? Para onde eu mando? Ele não dava o endereço, para onde eu mando? Aí um dia eu liguei, mas eu chamei meu irmão de novo. Falei, mano, fica aqui, que eu vou ligar para ele. Ele falou assim, olha, vou mandar tudo para o Exército da Salvação. Eu vou ligar, se você não vier buscar, eu vou mandar. Ele então manda aqui para o meu endereço. Meu irmão ainda fez o frete, pagou e levou tudo para ele. E ainda demorou. E aí foi que eu percebi que eu estava doente, porque eu fiquei em depressão, mas eu não sabia. Fiquei 1 ano em depressão. Caramba. E aí eu fui ficando doente, emocionalmente em depressão e fisicamente eu fui sentindo dores no corpo, dores no corpo, dores no corpo, que foi quando eu fui fazer tratamento, porque eu comecei a ficar sem me mover, eu estava tão travada, eu comecei a sentir tanto medo, que eu fui, sabe, me encolhendo, minhas costas grudaram, ficou tudo grudado nos ossos, eu tive que ir descolando com massagem. Caramba. Uma dor terrível. Aí eu fui fazer tratamento, aí eu comecei o tratamento convencional, depois a acupuntura e depois assiste o outro podcast que vocês vão saber o que aconteceu. Mas, Primeiro. olha só, quero... Lindo depoimento, eu acho que isso também é importante, né? Exato. Pra quem, principalmente você que passou por isso, a gente tá vindo aí falando do narcisismo, falamos no primeiro podcast na questão do relacionamento, hoje falamos na questão familiar e vamos ter que fazer um terceiro pra falar sobre o trabalho. E daí eu já quero aqui, né, te agradecer por você estar aqui de novo no Natcast, trazendo esse assunto que tá assim... sendo muito conteúdo realmente pessoal. O pessoal vem falando bastante, né? Quer deixar aí alguma mensagem, gente, pessoal de casa? Eu ainda quero falar mais 2 coisas. Ele ainda voltou para me procurar. Caramba. Voltou, ainda falando mal de mim, ainda pediu ajuda e eu ajudei, porque eu sou generosa. E depois ele ainda continuou. Gente, ele ainda falou mal para outra sócia minha e ela foi embora. Ele fez isso 2 anos depois do divórcio. Mesmo separados. Mesmo separados. Demorou para eu me livrar dele. Demorou. Mas é assim, gente. Tratamento. Tenham um suporte, uma amiga. Lembra que eu falei várias vezes do meu irmão? Eu precisava que meu irmão estivesse comigo. Para me dar um suporte. Sabe, assim, você ter aquela pessoa do lado. Alguém ali para te apoiar, né? Porque sozinho também, meu Deus, gente, sozinha difícil. Você não consegue. Nem homem consegue, nem mulher. Porque às vezes você pensa assim, homem é forte. Só que o narcisista pega no teu emocional. Então, meu conselho, primeiro, estude sua situação. Todas essas dicas que nós estamos dando, me chama. Vou deixar meu Instagram para vocês aqui, @MárciaGaloAnalista. Se vocês têm dúvida, me chama, fala assim, Márcia, será que é? Será que não é? Eu posso te ajudar. Você precisa de apoio. Uma pessoa que você confie para ficar com você ali, para você conseguir ter essa conversa, para expor sem você... Sabe assim, ó, se precisar eu seguro na mão dessa pessoa, Sim. Só e ajuda profissional. Ninguém sai sozinho. Eu fiz terapia, estudei. Então, hoje, eu sei como passar por essa... Especialista em narcisista, hein, gente? Eu sei passar por essa ponte, porque eu tive que construir a minha. Sim. Então... é isso, muito obrigada. Assistam o outro, assistam esse. Indiquem para as pessoas que vocês
possam perceber que elas estão passando por essas situações de medo, de culpa, e é a pessoa solitária. A pessoa que convive com o narcisista, ela fica muito solitária também. Então é isso, a gente volta falando mais do trabalho, porque tem muita gente doente, adoecendo, porque convive com o narcisista no trabalho e não tem noção. E eu vou mostrar tudo para vocês, como é que eles agem no trabalho também. Márcia, é isso. Gratidão para você que chegou até o final desse podcast. Já curta, já comenta, já compartilha e já se inscreva no nosso canal para você ficar ligadinho. Até o próximo Natcast. Beijos, obrigada.